Existe um rei da lateral esquerda, esse rei tem nome com certeza. Simplesmente o maior lateral esquerdo que o mundo já viu. Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Carlos. Roberto Carlos da Silva Rocha nasceu em 10 de abril de 1973 em Garça, interior de São Paulo. Ele realmente veio de uma família muito pobre. Começou sua carreira como profissional em 1989 no modesto União São João de Araras, aos 16 anos, já como lateral esquerdo titular absoluto. Mesmo jogando em um time pequeno, Roberto Carlos chamava a atenção. Assim, em 1991, foi convocado aos 18 anos à Seleção Brasileira Sub-20. Isso fez ele virar celebridade local. Araras parou para ver seu novo ídolo. Roberto Carlos, lateral esquerdo do União São João e da Seleção Brasileira de Júniors, foi recebido com festa pelos torcedores. Muito tímido, ele falou da experiência no Mundial e dos planos para o futuro. Eu penso em jogar muito no futebol simples, jogar no União São João, ou outras equipes. E se Deus quiser um dia ser o rei, né? Não ser igual ao Pelé, porque vai ser um pouco difícil, mas quase igual a ele, acho que vou lutar para isso. Em 92, ele é emprestado ao Atlético Mineiro, apenas para participar de uma excursão na Europa. Roberto jogou 3 jogos. Mesmo o Atlético perdendo todos os jogos que disputou, o jogador teve a oportunidade pela primeira vez de mostrar seu futebol aos europeus. E em 1993 é contratado pelo Palmeiras. Estamos em 93 inteirinho para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho. Então estamos chegando com o pensamento de ser campeão paulista brasileiro. No União São João, Roberto Carlos jogou 33 vezes e fez 10 gols. No Palmeiras, Roberto foi um grande sucesso. Se tornou peça fundamental naquele timaço do Palmeiras em pouco tempo. Assim que chegou, foi campeão paulista, campeão do torneio Rio-São Paulo e campeão brasileiro daquele ano. Em 1994, foi novamente campeão paulista e campeão brasileiro. Naquela altura, o jogador já era destaque do futebol brasileiro, mas ainda não tinha lugar na seleção brasileira. Mesmo jogando bem, ele ficou fora da Copa naquele ano. Em 1995, após um pênalti perdido na decisão do Campeonato Paulista em cima do arquirrival Corinthians, Roberto Carlos decide sair do Palmeiras por 7 milhões de dólares. Seu destino? Inter de Milão. No Palmeiras, Roberto jogou 185 vezes, fez 17 gols e conquistou 5 títulos. Na Inter, Roberto logo na sua estreia fez o gol da vitória. E apenas um mês e meio após chegar à Inter, já estava entre os melhores da Europa. Uma notícia maravilhosa que eu tive essa semana foi de que eu estou na seleção da Europa. Está na seleção da Europa, exatamente. Isso para mim foi uma coisa que me deixou feliz. Poxa, eu estou um mês e meio na Itália, já tenho uma notícia dessa. Em 1996 foi para as Olimpíadas com a seleção, porém ficou apenas com o bronze. Essas boas atuações dele chamaram a atenção do grande Real Madrid, que o contratou. Na Inter, Roberto Carlos ficou apenas 8 meses, jogou 34 vezes e fez 7 gols. No Real, Roberto viveu o seu auge, e não é por menos. Ele entrou numa sequência de títulos aí realmente impressionantes. Na sua primeira temporada, no Real, Roberto foi campeão espanhol. Em 1997, com a seleção, foi campeão da Copa América e campeão da Copa das Confederações, e pelo Real foi campeão da Supercopa da Espanha. E um fato totalmente importante na carreira do Roberto Carlos e que poucas pessoas sabem é que em 97 ele terminou o ano sendo eleito o segundo melhor jogador do planeta, perdendo apenas para o grande Ronaldo Fenômeno. Na temporada 97-98 foi campeão pela primeira vez da Liga dos Campeões. Meses mais tarde, Roberto foi para a Copa. Ele jogou bem pra caramba a Copa do Mundo, porém ele foi muito criticado pela imprensa após aquele lance da bandeirinha do escanteio, onde após aquele lance surgiu o primeiro gol dos franceses. Copa do Mundo é coisa séria, final de Copa do Mundo é coisa muito séria, não é lugar de gracinha e de malabarismo. Na tentativa do malabarismo, em vez de lateral, pintou um escanteio. O que aconteceu? Cabeça de Zidane, bola no chão, gol da França. França 1-0.
Aí no final do ano terminou sendo com o Real campeão mundial de clubes em cima do Vasco da Gama. Em 99 passou em branco com o Real, porém não com a seleção brasileira. Pela seleção ele foi campeão da Copa América. Na temporada 99-2000 foi campeão pela segunda vez da Liga dos Campeões. Na temporada seguinte foi campeão espanhol e em 2001 foi campeão da Supercopa da Espanha. Na temporada 2001-2002 foi pela terceira vez campeão da Liga dos Campeões. Em 2002, como todos nós sabemos, Roberto e o Brasil foram campeões mundiais. E no final do ano terminou sendo campeão mundial de clubes. Na temporada 2002-2003, com os Galácticos, ele foi mais uma vez campeão espanhol. Em 2003, conquistou novamente a Supercopa da Espanha. Depois dessa sequência impressionante de títulos, Real Madrid e Roberto Carlos deram uma pausa em questão de títulos. Ficaram numa seca de 3 anos sem conquistar absolutamente nada. Aí, em 2006, teve a Copa do Mundo na Alemanha, onde Roberto Carlos foi titular absoluto, mas infelizmente o Brasil perdeu ali para a França novamente e ele foi duramente criticado e até foi indicado como culpado da eliminação do Brasil após aquele lance que supostamente ele não teria acompanhado o Thierry Henry. Pelo Real, somente na temporada 2006-2007 que Roberto volta a conquistar um título novamente, que foi justamente o Campeonato Espanhol. Essa temporada também foi a última pelo time espanhol. Após 11 anos de muitas conquistas, Roberto decide não renovar o contrato com o clube. Sem dúvida nenhuma, ele está marcado como o maior lateral esquerdo que o Real Madrid já teve. Pelo Real Madrid, Roberto Carlos jogou 584 vezes, marcou 71 gols e conquistou 13 títulos. No mesmo ano, o jogador, aos 34 anos, assina com o Fenerbahçe da Turquia. No clube turco, Roberto não estava mais em seu alto nível. Mesmo assim, ele foi muito bem. Ficou até 2009 jogando 103 partidas, fazendo 10 gols e conquistando um título. Em 2010, chega ao Corinthians. Apesar da idade, o jogador também foi muito bem, porém ele não conseguiu conquistar títulos. Em 2011, após a eliminação da Libertadores, ele rescindiu o contrato com o time, alegando que recebeu ameaças de torcedores. No Corinthians, Roberto Carlos jogou 61 vezes e fez 5 gols. Dias depois de sair do timão, o jogador acerta com o Uanzi, da Rússia, por 15 milhões de reais. Assim que chegou, recebeu a braçadeira de capitão. E meses depois, após o técnico do Uanzi ter sido mandado embora, Roberto Carlos assumiu interinamente a função de treinador, além de continuar jogando pela equipe. E aí, em 1º de agosto de 2002, Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo que eu já vi jogar, e que provavelmente é a opinião de muitas e muitas pessoas, oficialmente anuncia a sua aposentadoria. No Uanzi, Roberto jogou 32 vezes e fez 5 gols. Em toda a sua carreira nos clubes, Roberto Carlos disputou 1.035 partidas, fez 125 gols e conquistou 19 títulos, incluindo 3 Ligas dos Campeões. Pela seleção brasileira, Roberto Carlos é o segundo maior jogador que mais vestiu a camisa amarela. Foram 125 partidas, 11 gols e 4 títulos conquistados, incluindo, logicamente, a mais importante conquista, a Copa do Mundo de 2002. Apesar de ser pequeno, ele era muito, mas muito forte fisicamente, muito rápido e tinha muita força na perna para chutar. Não é à toa que muitos gols ele fez de falta. Sem dúvida nenhuma, pela seleção brasileira, pelo Real Madrid ou aonde quer que ele jogasse, ele realmente dava muita segurança, tanto na hora de defender como também na hora de atacar. E não é à toa que ele é considerado pelos torcedores, pelos clubes que ele passou, pela imprensa, ele é sim considerado um dos grandes, se não o maior lateral esquerdo que já existiu em todo esse tempo que existe futebol. Então a gente só tem que agradecer e olhar e assistir as belezas que esse cara fez jogando futebol. Então é isso, rapaziada. Não se esqueça, por favor, cara, de deixar aí nos comentários quem que você quer que seja o próximo a estar aqui pra ser contada a história dele. Sem dúvida nenhuma, cara, vocês aí que estão acompanhando a gente, vocês estão arrebentando mesmo em questão de apoio, em questão de like, em questão de tudo, cara. E realmente ia de agradecer mesmo todo mundo que tá vindo com a gente aí. O apoio que vocês estão dando tá fenomenal, velho. Se você ainda tá aí assistindo a gente, mas ainda não se inscreveu no canal, velho, se inscreva no canal aí pra
para você não perder os próximos vídeos. E se possível, cara, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like aí, que ajuda a gente pra caramba, tanto a divulgar o vídeo como também para divulgar o canal. Muito obrigado mesmo por você ter assistido até aqui, e eu vou indo nessa. A gente se encontra lá no próximo vídeo. Eu fui!